Bem-vindos mais uma vez ao canal, meu nome é Renan Williams e hoje nós vamos continuar o vídeo da série Compreendendo as Escrituras. Se você não viu o último vídeo dessa série em que nós iniciamos o estudo da palavra Bereshit, no princípio, que é a primeira palavra das Escrituras Sagradas no original hebraico, e a primeira frase, as primeiras duas palavras em português aqui nas nossas traduções, você dê uma olhada lá porque vai ser muito importante para você entender o vídeo de hoje. Hoje nós vamos adentrar um pouco na polissemia, ou seja, nos múltiplos sentidos, nos múltiplos significados da palavra Bereshit. E nós vamos entender como os apóstolos João e Paulo liam a Bíblia através de Jesus. Não se esqueça de curtir e compartilhar o canal para que você possa estar aqui contribuindo conosco e aprendendo mais cada vez junto conosco aqui, para que nós possamos ter como trazer mais esses vídeos e levar esse tipo de conteúdo a mais pessoas. Quando você curte e compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e joga o vídeo mais ao alto e mais pessoas assim têm a oportunidade de ver e de aprender esse mesmo conteúdo. Não se esqueça também de deixar o sininho de notificação ativado, porque é muito importante para você saber quando os vídeos estão saindo para você poder acompanhar a série sem muita defasagem de tempo. Bom, então vamos lá. Como nós vimos no vídeo passado, a palavra Bereshit é composta de duas partes. A preposição bet e a palavra reshit, sendo que a palavra reshit tem uma raiz chamada rosh. Então nós hoje vamos analisar um pouco desse sentido, primeiramente como João via. Vamos lá, aqui ó, minha colinha, aqui meu quadro magnético, mais uma vez, como eu disse para vocês no outro vídeo, é algo bem útil aqui, aí. E futuramente pretendo também ter uma prancheta magnética, eu ainda estou procurando ali porque não tinha mais nas papelarias aqui em volta, estou com uma dificuldade de achar, mas ela é um pouquinho mais prática para escrever do que o quadro magnético ali. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos analisar 3 versículos de modo comparativo. Nós vamos guardar algumas palavras desses versículos. Primeiro, vai aparecer aqui na tela para você. No princípio criou Deus os céus e a terra. Daí eu quero que você destaque, se você tiver com um caderninho, se você tiver como destacar esse texto no celular, ou mesmo marcar na sua Bíblia, marque no princípio. Depois nós vamos a João 1:1. E aí nós vamos ler lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou então no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. São as traduções mais comuns ali. Então marque ali só a palavra princípio. Pode destacar aí a palavra princípio. Depois nós vamos para a carta aos Colossenses. Ali, versículo 1. Capítulo 1, verso 18, versículo 18, em que nós lemos assim: e ele é a cabeça, você marca esse aí, é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio, marca esse de novo, esse aí de novo, princípio, e marca princípio, marca o marca a cabeça, marca e marca princípio. E o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Nós vamos voltar mais tarde nesse texto aqui, porque ele tem mais coisas a nos dizer. Mas nesse primeiro momento eu quero que você só marque essas 3 partes aí. Então nós temos o que? No princípio, em Gênesis 1:1. Princípio, em João 1:1. E nós temos, finalmente, cabeça e princípio em Colossenses. O que eu quero que você entenda? Vamos primeiramente analisar. Bet, ele é traduzido como no, mas mais literalmente ele é traduzido como em. Ali da maneira em que ele está formatado nessa palavra, na palavra Bereshit.
Enquanto Reshit ele é traduzido como princípio, ali como que é a tradução mais comum, princípio, início ou começo. E ele vem da palavra Rosh, que é traduzido como cabeça. Então nós temos em princípio, ou em cabeça, ou no princípio, na cabeça. Agora nós vamos para o grego. Só para vocês lembrarem, o Evangelho foi escrito em 3 idiomas. O hebraico, a maior parte do Antigo Testamento. O Evangelho não, perdão. As Escrituras foram escritas em sua maior parte do Antigo Testamento em hebraico. Algumas porções do livro de Jeremias e do livro de Daniel foram escritas em aramaico. E todo o Novo Testamento foi escrito em grego, certo? E nós vamos ao grego, nós encontramos a palavra arque em João 1:1. João transcreve assim, em arque, ou seja, em princípio, porque arque significa princípio também, e também significa cabeça, e também significa principiador, autor, originador, iniciador de alguma coisa. Com isso, principalmente com essa cópia tão próxima ao literal, indica que João poeticamente está vinculando o que ele está falando de Gênesis 1, de João 1, com o que Moisés escreveu em Gênesis 1:1. Ou seja, João paulatinamente está dizendo que o princípio que ele está falando não era simplesmente um tempo. O princípio que Moisés falou não era só tempo. Era tempo? Sim, Moisés estava falando de um acontecimento temporal. O primeiro dos princípios de todos os princípios que começou todas as coisas ali. Mas ele também estava falando de uma pessoa. Aquele que é o princípio no sentido ativo. A palavra arque, ela tem uma forma ativa e ela tem uma forma passiva. Isso quer dizer que na forma passiva, ela seria algo que alguém ou alguma coisa começou. Porém, na forma ativa, ela seria algo que seria aquele que começou alguma coisa. Ou seja, seria da onde partiu todas as coisas. Ou seja, ele seria o autor, o criador, o originador, a origem de tudo aquilo ali. Então o que João está dizendo é que aquele princípio, a origem de todas as coisas, aquele que confeccionou todas as coisas, era o próprio Jesus Cristo. E ele diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, da palavra, do verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João enxerga Jesus Cristo em Gênesis 1:1, em sua primeira palavra, como mostra de sua divindade e de seu papel como Deus Criador. Mas Paulo ainda vai um passo além. Paulo descortina isso em pedaços. Vamos analisar então todos os sentidos que Paulo emprega para a partícula bet na carta aos Colossenses e as palavras reshit e rosh. Vamos entender aqui. Vamos lá. Colossenses a partir do verso 15. Destaquemos algumas coisas aqui. Lembrando mais uma vez, para ficar fácil para todos acompanharem, os significados. Vamos analisar os significados de bet, reshit e rosh. Vamos lá. Primeiro, bet, que é a primeira parte. Significa pelo no sentido de por meio de e através de. Significa para. Também significa em, no, na. E também significa o ou a. Já reshit significa autor, autoridade, mais digno, primícia, primogênito, princípio, preeminente. Também significa, no caso, criador ou iniciador, a pessoa ou ser que dá início a alguma coisa, como igual à palavra arque. Também significa irosh, que é a raiz da palavra reshit, significa cabeça,
assim como arque significa cabeça, Rosh também significa cabeça, significa chefe ou líder também, chefe, líder, são outros dois significados também. Metrópole, aquela cidade principal que é mais importante de algum lugar. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma metrópole. Nova York é uma metrópole. São cidades da onde outras afloram. Cume, ou seja, o topo, normalmente de uma montanha ali. Primeiro e também principal. Então vamos ver como Paulo aplica esses significados aqui. Então, Colossenses, a partir do verso 15 até o verso 18. Diz assim, então vamos separar primeiro ali o significado de bet, o qual é a imagem do Deus invisível. Mais uma vez, né? O qual, não, na verdade só o primeiro o que diz respeito a Jesus Cristo, perdão. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E interessante aqui que a palavra primogênitos não vem da palavra, não é a palavra primogênitos que está escrito no original grego, mas sim prototokos, que é outra palavra que nós também traduzimos como primogênito. Só que prototokos tem o sentido de primogênito, ou seja, de primeiro filho, no sentido de filho mais importante, mais digno, certo? E não no sentido de primeiro a ser gerado, primeiro a nascer. Então ele é o primogênito, então poderia ser traduzido perfeitamente como principal de toda a criação. Porque nele quer dizer em mais ele. Então nele, então encontrando o em aqui, foram feitas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito por ele e para ele. Então nele criou Deus os céus e a terra, e para ele criou Deus os céus e a terra. Vamos lá. E ele, Jesus Cristo, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por, mais uma vez, ali, um dos significados de bet, por ele. E ele é a cabeça. Então ele é o arque, a cabeça, o rosh de toda ele é a cabeça, o rosh do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Através disso, nós podemos reler de modo correto, com uma tradução perfeita, Gênesis 1:1, pela indicação dos apóstolos, o seguinte: por Cristo, por ele, Cristo, por ele, através dele, nele, criou Deus os céus e a terra. Então, em Cristo, para Cristo, por Cristo, com Cristo, ou o Cristo criou com Deus, nesse caso aí entra o com, criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos que nele, e nós vemos que ele é não apenas o Criador, mas ele é a razão. Ele é, como diz Apocalipse, o princípio e o fim. O fim não no sentido de todas as coisas acabam, mas sim o fim no sentido de finalidade. Então, assim como Paulo e João, devemos aprender a ler a Bíblia através de Jesus, pois assim nós descobrimos a magnificência da divindade de Cristo. E aqui ela é apresentada logo na primeira palavra das Escrituras. Então nós temos Jesus Cristo, o Reshit, do início da criação, mais Deus, traduzido ali como Elohim no original. E no verso 2 nós temos o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. A Trindade em Gênesis 1 e 2. Não se esqueça de curtir, compartilhar o canal e deixar o sininho de notificações ativados para continuar acompanhando a série Compreendendo as Escrituras.